Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Capítulo 6, Parte 2. Pessoas demais. O planeta está superpovoado, de acordo com o corpo docente universitário de esquerda. Já preenchemos todo o espaço cabível ao ser humano. Estamos comendo toda a comida disponível. Estamos destruindo o meio ambiente. Logo, é hora da mudança. Precisamos promover o controle de natalidade, incluindo o aborto forçado, nos países de terceiro mundo e redistribuir nossa riqueza. Percebe um pouco de alarmismo aqui? Em 1974, Garrett Hardin, da Universidade de Santa Bárbara, escreveu o clássico texto maluco de culto ambientalista, abre aspas, Vivendo em um bote salva-vidas, no qual sugere que a sociedade olhe para a população em termos de uma ética, bote salva-vidas. Ele pede para imaginarmos que cada nação, e por extensão o mundo inteiro, é um bote salva-vidas, caso um número excessivo de pessoas entre, o bote inteiro afunda. A única solução é deixar algumas pessoas se afogarem. O professor Paul Ehrlich tem pregado a democracia do Chicken Little por décadas. Em seu livro de 1968, A Bomba Populacional, Ehrlich escreve, abre aspas, carros demais, fábricas demais, detergente demais, pesticida demais, a fumaça dos aviões se alastrando, usinas de tratamento de esgoto inadequadas, pouca água, dióxido de carbono em excesso, tudo isso facilmente remete ao fato de que há pessoas demais, fecha aspas. Ele predisse que nos anos de 1970 a superpopulação levaria a grandes períodos de fome e centenas de milhões de mortos. Ops, será mesmo? Mas os fatos não impedem Ehrlich de ensinar sua filosofia anos depois de ter sido provado que ele está errado. Abre aspas, estamos por um fio do superpovoamento, adverte Brunk, professor de ciências da vida na UCLA. Abre aspas, são muitos os biólogos sensatos com a mesma percepção de que já atingimos nossa capacidade máxima de lotação mundial, fecha aspas. Reitera mais adiante no mesmo trimestre, fecha aspas. 2 dias depois, outra vez, abre aspas, meu palpite é que a capacidade de lotação da Terra está abaixo dos 6 bilhões, provavelmente algo entre 3 e 6 bilhões. Estou quase certo de que não é de 9 bilhões. Estou disposto a apostar qualquer quantia em dinheiro por afirmar que a população atingirá 9 bilhões enquanto estiver vivo, fecha aspas. E, novamente, uma semana depois reafirma, abre aspas, o crescimento populacional se voltará contra nós e nos abocanhará de diversas formas, fecha aspas. Bom, é provável que, de tanto repetir algo, ele acabe se tornando verdade. O livro de biologia de Brink segue sua linha de pensamento, abre aspas. Imagine um mundo onde pessoas precisem compartilhar um cômodo entre 4 e 12 pessoas. Um cômodo para uma única pessoa é luxo raro. Na verdade, aquele que possui qualquer tipo de moradia já se considera sortudo, uma vez que muitos outros não têm nada. Os mendigos lotam cada esquina e cada lata de lixo é revirada todo dia por pessoas que batalham para sobreviver. Futuro semelhante pode estar se aproximando de todos nós, a não ser que façamos algo, em grande escala, inclusive controlando o crescimento populacional, fecha aspas. Corte dramático para a cena do filme Blade Runner, o caçador de androides. E não há outra solução, a não ser cortar o crescimento populacional, seja qual for a proposta, bradam os professores de esquerda. Nem perca seu tempo produzindo mais alimentos, abre aspas. A mera produção de mais alimentos é remediação simplista demais, fecha aspas, afirma Brink. Abre aspas. Aumentamos a produção de comida e a população aumentou. Então agora a porcentagem de pessoas que não têm comida suficiente é a mesma de antes. É um tanto desanimador, fecha aspas. Não exatamente. Na verdade, é totalmente animador saber que a população consegue crescer tão rapidamente e ainda manter a mesma porcentagem de pessoas sendo alimentadas. Esses docentes também afirmam que novas tecnologias não são a resposta. Abre aspas. Alguns acreditam nisso,
e muitos esperam por uma espécie de arranjo tecnológico durante as próximas décadas, que colocará a civilização de volta ao caminho da prosperidade, fecha aspas, escreve Alan Gomes, professor na Universidade da Carolina do Norte. Abre aspas. Chamo essa visão geral de solução Star Trek. Temos esperado pela utopia tecnológica por muitos anos, e não há bons motivos para pensar que ela está finalmente chegando, neste exato momento, para nos salvar, fecha aspas. O professor English concorda, abre aspas. O uso em massa de tecnologias complexas leva tempo. É maluquice pensar que uma bala mágica nos salvará. Fecha aspas. Afirma English em seu estilo inconfundível. Abre aspas. Tiramos muitos coelhos tecnológicos do chapéu, mas eles nos deram crias tóxicas. Fecha aspas. A única resposta possível é o socialismo global aliado ao controle populacional forçado. English nos presenteia com mais um pouco de verborragia. Abre aspas. Não é tarde demais para a humanidade evitar um grande desastre ecológico e fazer a transição para uma sociedade sustentável. Mas o trabalho não é simples. O crescimento populacional precisa ser arrefecido aos poucos. O consumo que gera desperdício em países ricos deve ser reduzido para dar lugar ao consumo mais que necessário em países pobres. Fecha aspas. Afinal, como todos nós já estávamos carecas de saber, se o cidadão se controla e não compra aquele cacho de bananas a mais no supermercado, a fruta é transportada e aparece magicamente na Nigéria, dando-lhe o devido crescimento. A volta dos luditas. Os luditas foram um movimento antitecnológico na Inglaterra no século XVIII, que se rebelou contra a Revolução Industrial. Suas ações consistiam em perambular ao redor da área rural e quebrar maquinários. Esse grupo morreu há um século, mas experimenta um avivamento no cenário universitário atual, onde professores esquerdistas rompem com a tecnologia como algo contrário ao meio ambiente. Jet Bowers, professor na Universidade do Oregon, chama os computadores de, entre aspas, tecnologia colonizadora. São máquinas que alteram profundamente o nosso modo de pensar e retardam nossa capacidade de compreender a natureza. Aparentemente, a melhor forma de interagir com a humanidade é talhar em pedra o TCC. E de volta aos meios de agricultura arcaica, à la caçador-coletor. Abre aspas. O arado torna o solo propício à erosão, fecha aspas, afirmou o professor Joshua Mudavim durante uma aula de geografia na UCLA. Mudavim rotulou o arado como política perigosa. O professor Neil Postman, crítico da mídia e da tecnologia e presidente do Departamento de Cultura e Comunicação da Universidade de Nova York, disse a uma audiência na Conferência de Jornalismo na Universidade Regente que, abre aspas, toda transformação tecnológica é uma barganha faustiana. Pode-se voltar ao tempo da invenção do alfabeto fonético, da imprensa móvel ou da telegrafia e da fotografia. Para cada problema que uma nova invenção resolvia, essa mesma tecnologia criava um problema até então inexistente, fecha aspas. Para Postman, significa que, entre aspas, os computadores na área da educação são um problema e não uma vantagem. O professor esquerdista odeia pesticidas. Esse tipo acredita que todo o ganho provindo de pesticidas não tem valor e que o seu produto não causa senão degradação ambiental. A santa canonizada do movimento antipesticida é Rachel Carson, que, tal qual o professor Paul Light, da Universidade de Berkeley, disse, abre aspas, foi algo que nos chocou, nos assustou e estimulou uma geração a um novo tipo de ativismo ambiental, fecha aspas. Carson escreveu um livro e nele propôs banir o DDT, um pesticida que mata mosquitos, por causa de seus supostos efeitos prejudiciais aos humanos e porque afinava a casca do ovo das águias carecas. A Agência de Proteção Ambiental seguiu a linha de Carson e restringiu drasticamente a produção e o uso do DDT em solo americano.
Por causa de Carson, entre 30 e 60 milhões de pessoas morreram de malária. Nas palavras do conselho editorial do Wall Street Journal, abre aspas, aqueles que se levantam contra o DDT deveriam ser obrigados a responder a uma simples pergunta sobre o que é mais importante: a vida de uma ave que pode ser prejudicada pelo DDT ou a vida de uma criança do terceiro mundo que poderia ser salva, fecha aspas. A resposta do professor universitário de esquerda é a vida de um pássaro. Durante uma aula de geografia na UCLA, o professor Mudavim, citando Silent Spring, o livro de Carson, incentivou a extinção global do DDT. O professor Erlich sugeriu que a expectativa de vida americana diminuiria em 10 anos se o DDT fosse usado em solo americano. O Dr. Mark Hermanson, da Universidade da Pensilvânia, leciona uma matéria chamada, abre aspas, Em Busca de Rachel Carson, o DDT e a Volta da Águia Americana, fecha aspas. A descrição do curso diz, abre aspas, os alunos aprenderão sobre a biologia das espécies de pássaros terciários e quaternários, os efeitos do DDT e outros pesticidas na cadeia alimentar. Além do mais, aprenderão sobre a pesquisa de Rachel Carson em relação aos efeitos do DDT no ambiente, fecha aspas. A biotecnologia também está sob ataque, da genética humana à comida geneticamente modificada. Lembro-me claramente do assistente de um professor que não tolerava a biotecnologia. Ele ridicularizava todas as narrativas de sucesso da biotecnologia e as acreditava, entre aspas, ao viés da mídia. Ele comenta a respeito dos avanços da biotecnologia, abre aspas. Então você aumenta o seu tempo de vida em 5 ou 10 anos, mas mesmo assim acaba morrendo. Outras doenças virão, fecha aspas. É fácil ignorar algo por 5 ou 10 anos quando não é a sua vida que está em jogo. A Revolução contra a Revolução Verde. A Revolução Verde dos anos de 1960 e 1970 revolucionou a produção de alimentos, criando novas espécies de plantio de alto rendimento e aumentando o uso de pesticidas e fertilizantes. Essas novas estratégias expandiram tanto o sistema de plantação que os suprimentos alimentícios conseguiram acompanhar o grande crescimento populacional. Mas se é comida para a população, logo o professor esquerdista precisa destilar ódio. E é isso que eles fazem, abre aspas. Ficamos apreensivos quanto à Revolução Verde, fecha aspas, diz o professor C.F. Brank da UCLA, abre aspas. Em pouco mais de uma década, o crescimento populacional superou os ganhos da Revolução Verde, fecha aspas, disse a classe. Mas aqui temos só um probleminha. Não superou. Ninguém disse que a Revolução Verde alimentaria todos. Seus proponentes apenas disseram que viria para revitalizar o setor agrícola. Na verdade, a produção de alimentos tem acompanhado a população. Há mais do que comida suficiente no planeta para alimentar todo mundo. O professor Mudavim afirmou em palestra que a Revolução Verde, abre aspas, ignorou a distribuição de comida, fecha aspas, e que seus principais efeitos foram a erosão do solo, a degradação da água, os elementos químicos, a erosão genética e a calamidade social. Ele pulou bem a parte onde a Revolução Verde alimentou milhões de pessoas. Mas talvez seja pedir demais que ele ensine isso. A erosão do solo é que importa. Ravi Batra, professor na Universidade Metodista do Sul, ataca a Revolução Verde. Abre aspas. Longe de aliviar a pobreza, a Revolução Verde tem, na verdade, piorado a miséria, escreve Batra. Abre aspas. E ao invés de preencher a lacuna entre o rico e o pobre rural, ela a tem aumentado, fecha aspas. Triste para a narrativa do professor, Batra está errado. Devido à Revolução Verde, a absoluta pobreza nas regiões indianas foi reduzida pela metade. O professor que odeia a Revolução Verde também odeia as culturas geneticamente modificadas, que têm rendimentos maiores que plantações comuns. E embora não possam provar que as plantações têm efeitos negativos, a especulação é boa o suficiente. Abre aspas.
Não há nenhuma evidência de efeitos deletérios sobre a saúde humana causados pela comida modificada geneticamente, fecha aspas, admitiu o professor Brank. Abre aspas. Mas a margem entre problemas em potencial e problemas de verdade é pequena, fecha aspas. É muita paranoia. Se não existe evidência de que algo é problemático, por que se preocupar com isso? Claro, a menos que você seja um professor universitário de esquerda e alarmista. A professora Janice Risley, que representa centenas de membros docentes universitários, é contra o alimento modificado geneticamente. Abre aspas. Nosso ponto de vista é ser cético quanto a muitos desses benefícios. Estamos preocupados sobre as incertezas e os riscos, o que nos leva a acreditar que, para a maior parte, esses produtos não são úteis como a agricultura sustentável. Fecha aspas. Esses professores descreditam a Revolução Verde porque ela salvou vidas humanas e deu ao homem a habilidade de expandir sua população. No fundo, a luta dos ambientalistas radicais é lutar contra o progresso humano. E a luta contra o progresso humano é uma luta contra a existência da própria humanidade. Biodiversidade, exceto para o ser humano. O professor universitário de esquerda não cessa de pregar a biodiversidade, a preservação de todas as espécies, mesmo à custa do empreendimento humano. Eles ignoram que o homem é parte do ambiente e que a extinção de várias espécies tem sido um processo contínuo há bilhões de anos. Esse povo exagera e dramatiza o prejuízo à biodiversidade causado pela humanidade. A meta é impedir o homem de progredir de maneiras novas e mais eficientes. Abre aspas. A força motora nesse período de extinção é, pura e simplesmente, uma atividade humana, fecha aspas, afirmou o professor Brank. Abre aspas. Sempre que o ser humano é introduzido ao meio ambiente, podemos esperar a diminuição da biodiversidade, fecha aspas. A conclusão: impedir a expansão humana por qualquer meio necessário? Por quê? Porque amamos mariposas? Abre aspas. As espécies estão desaparecendo em alta velocidade por meio da ação humana, fecha aspas, reitera o professor Edward Wilson, da Harvard. Abre aspas. Primeiro vem a destruição do habitat, mas logo em seguida a poluição e a inserção de espécies exóticas em ambientes repletos de resíduos naturais, fecha aspas. Wilson e o professor Paul Ehrlich de Stanford, na verdade, pediram ao presidente Clinton que assinasse uma legislação a fim de, abre aspas, reduzir a escala de atividades humanas. Cada novo shopping center construído no Chaparral da Califórnia, cada pântano convertido em arrozal ou em viveiro para camarões significa menos biodiversidade, fecha aspas. Essa espécie de professor universitário, controlada por agendas políticas, cita taxas de extinção astronômicas para alarmar os alunos. Abre aspas. Os números são sombrios. Metade de todas as aves viventes e espécies mamíferas não existirá dentro de 200 ou 300 anos, fecha aspas. Donald A. Levine, professor na Universidade do Texas, avisa com solenidade. Apesar disso, até mesmo Levine admitiu que essas estatísticas eram, entre aspas, cruas, brutas. Tais estimativas exageradas não são incomuns, abre aspas. De acordo com nossos dados, fecha aspas, diz o professor Ehrlich, abre aspas, a perda de populações mamíferas pode, na realidade, ser muito mais severa do que estimativas atuais, talvez 10% ou mais, fecha aspas. O professor Wilson estima a taxa de extinção em proporções críticas, talvez de 100 a 1000 vezes maior do que antes de a humanidade surgir, fecha aspas. Tudo falso. Julian Simon, professor na Universidade de Maryland, um dos cientistas mais conhecidos e respeitados do último século, explica, abre aspas, a leitura justa dos dados disponíveis não sugere nem mesmo 1/1000 da taxa de extinção que os pessimistas reivindicam. Se a taxa fosse um pouco menor, a própria evolução dos seres precisaria ser questionada, fecha aspas.
Em seus escritos, Simon mostra quando esse arquétipo sensacionalista se originou e demonstrou que esse gráfico não passa de, entre aspas, pura adivinhação. Pistor Lomborg, professor na Universidade de Aarhus, na Dinamarca, autor do controverso livro O Ambientalista Cético, concorda com Simon. Ele estima que a taxa de extinção seja de, abre aspas, 0,7% pelos próximos 50 anos, fecha aspas, ou 0,014% ao ano, 100 vezes menor que a taxa sugerida pelos alarmistas ambientalistas. Lomborg dificilmente é alguém de direita. Ele admite que segue os mesmos objetivos básicos dos ambientalistas, mas entende que os problemas ambientais não são tão severos quanto esses ambientalistas afirmam. Mas posicionar-se contra a máquina verde, bitolada e mentirosa, significa de alguma forma estar debaixo de artilharia pesada. O professor Wilson da Harvard lidera a multidão anti-Lomborg. Ele se refere à publicidade em torno de Lomborg com, entre aspas, a fraude Lomborg. Chama Lomborg de alguém, entre aspas, do contra e, entre aspas, parasita. E esmiuça a habilidade de pesquisa de Lomborg como, entre aspas, caracterizada pela ignorância intencional, embebida em citações seletivas, carente de consideração pela comunidade de especialistas genuínos e ativista de uma campanha destrutiva, fecha aspas. É isso que atualmente se passa por crítica acadêmica de um colega cientista? Curve-se diante da mãe natureza. No final de tudo, todo o alarmista ambiental das universidades prova ser uma máscara do espírito nihilista e anti-humano. O corpo docente de esquerda pensa que sem o homem, o mundo seria um glorioso jardim do Éden. Não haveria aquecimento global. Sem a presença de automóveis, não existiria combustível. Que lugar maravilhoso! David Ehrenfeld, ecologista da Universidade Rutgers, acredita que o vírus da varíola não deveria ser extinto, desde que mata apenas seres humanos. Abre aspas, o fim da era dos homens provavelmente receberia da Terra um fervoroso boa viagem, fecha aspas. Balbucia Paul Taylor, professor na Universidade da cidade de Nova York. Os ambientalistas mais extremistas querem a destruição da humanidade como a conhecemos. Não são fanáticos raros ou difíceis de encontrar. Basta dar uma olhada na universidade mais próxima. Se você está gostando desse audiobook, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos. Audiobook completo no link na descrição deste vídeo. Gratidão a todos.